Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para início desta sessão extraordinária. Lembrando aos senhores vereadores ainda para que assinem a lista de presença para a sessão extraordinária. Solicito novamente aos senhores aqui da casa que registrem a presença para o início desta sessão extraordinária. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão extraordinária. A convocação e a matéria são as seguintes. Convocação. Nos termos da Lei Orgânica de Jundiaí, artigo 37, inciso 1, combinado com o Regimento Interno, artigo 87, convoco os senhores vereadores para a sessão extraordinária a realizar-se no presente momento. Primeiro item. Em primeiro turno, proposta de emenda à Lei Orgânica de Jundiaí, número 98/2010, que fixa prazo para a manifestação das comissões e conselhos. Item 2, projeto de decreto legislativo 1359/10 da mesa, referendo à nomeação do Dr. José Aparecido Marcucci para o cargo de diretor-presidente do IPREJUM, Instituto de Previdência no município de Jundiaí. Item 3, projeto de decreto legislativo 1362/2010 da mesa, que referendo à nomeação do senhor Ademir Pedro Vitor para o cargo de superintendente da Fundação Municipal de Ação Social FUMAS. E o último item, projeto de lei 10.671/2010, de autoria do vereador José Galvão Braga Campos, que declara de utilidade pública a Fundação Dr. Jaime Rodrigues, FJR. Antes de analisarmos o primeiro item, vamos ouvir as comissões, em primeiro lugar, de Justiça e Redação, depois de Obras e Serviços Públicos e depois de Defesa e Meio Ambiente. Tendo a Comissão de Justiça e Redação, eu como presidente, eu abdico para o Dr. Fernando Manuel Bardi. Senhor presidente, senhores vereadores, trata-se de um projeto, uma proposta de emenda à Lei Orgânica do município de Jundiaí, proposta pelo senhor prefeito municipal, que vem a essa casa com a finalidade de adequar um dos itens, de todo o procedimento da Lei Orgânica no que diz respeito à manifestação das comissões e dos conselhos.
Eu quero crer que, do ponto de vista, creio sim, que do ponto de vista legal, o projeto é legal e constitucional. Eu acho que ele vem em boa hora para fixar, né, prazos para as comissões e os conselhos que participam da elaboração do processo legislativo se manifestarem, evitando, às vezes, equívocos com relação à perfeita interpretação do texto da lei no que diz respeito a esses prazos, inclusive da tramitação da lei. Então, senhor presidente, esta relatoria é pela aprovação e solicito a Vossa Excelência que consulte os demais membros da Comissão de Redação e Justiça com relação ao parecer. Muito obrigado, senhor. Obrigado, vereador Fernando Manuel Bardi. Parecer favorável. Solicito aos demais membros da Comissão de Justiça e Redação, CJR, vereadora Ana Tonelli. Acompanho o parecer. Vereador Doca. Vereador Val. Acompanho o brilhante parecer. Eu também acompanho o brilhante parecer do vereador. Desculpa, nomeando o vereador Silvio Hermani no meu lugar, por estar na presidência dessa Câmara. Acompanha. Acompanho o parecer. Agora, ouvindo a Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereador Silvio Hermani na presidência, avoca ou indica alguém? Senhor presidente, senhores vereadores, relatando pela Comissão de Obras e Serviços Públicos, proposta de emenda à Lei Orgânica de Jundiaí, número 98, fixa prazo para manifestação das comissões e conselhos. Entendo que essa medida ela visa dar maior agilidade na discussão de projetos importantes do município de Jundiaí. Jundiaí é um município que tem sido alvo de interesses de muitas construtoras, muitos empreendedores, e nós temos que estar atentos a isso. Medidas muitas vezes urgentes são necessárias, razão pela qual há uma necessidade muito grande na maioria dos projetos que se referem a isso, para que eles tramitem com o maior zelo e, ao mesmo tempo, com a maior rapidez possível. Razão pela qual dou parecer favorável pela Comissão de Obras e Serviços Públicos e peço a Vossa Excelência que consulte os demais membros dessa comissão. Com parecer favorável do senhor presidente Silvio Hermani da Comissão de Obras e Serviços Públicos, passo a consultar os demais componentes. Vereadora Ana Tonelli. Acompanho o parecer. Vereador Fernando Manuel Bardi. Acompanho o parecer. Vereador Gustavo Martinelli. Acompanho o parecer. Vereador Marcelo Gastaldo. Agora, passando a ouvir a Comissão de Defesa do Meio Ambiente, CDMA, na presidência, o vereador Leandro Palmarini. Indico a avoca. Com a palavra, o vereador Leandro Palmarini. Senhor presidente, senhores vereadores, proposta de emenda à Lei Orgânica número 98, que fixa prazo para a manifestação das comissões e conselhos. A presente proposta, ao meu ver, vem em boa hora, uma vez que muitas questões são de relevância para o município e para os cidadãos jundiaenses, e fixando prazo para as comissões, em muitos casos, que processos que devemos ter celeridade, isso acaba normatizando todo o andamento dos trabalhos. Então, a partir desses prazos pré-estabelecidos, teremos uma coerência, teremos um andamento correto de todos os processos, num prazo, principalmente nas questões mais relevantes para o município e para os cidadãos, no tocante principalmente ao meio ambiente, saúde e demais questões relevantes. Portanto, tenho parecer favorável deste vereador e peço ao senhor que consulte os demais membros da comissão. Com parecer favorável do vereador Leandro Palmarini, passo a constar os demais membros. Vereador Mingo. Acompanho o parecer. Vereador Dorval. Acompanho parcialmente. Vereador Gustavo.
Acompanho o parecer. Vereador Marcelo. Na sua ausência, vereador Val. Com os pareceres já definidos, passamos à discussão da proposta de emenda à lei orgânica em primeiro turno, número 98/2010, da mesa, que fixa prazo para manifestação das comissões em conselhos. Em discussão, palavra ao vereador Durval Olato. Senhor presidente, senhores vereadores, projeto de emenda à lei orgânica, eu li agora há pouco, porque entrou em regime de urgência e passa só pela Comissão de Justiça e Redação. É um projeto de lei que vou votar favorável, eu só queria fazer algumas considerações. Para todas as comissões, melhor, antes disso, a consultoria jurídica da Casa pediu o parecer da Comissão de Justiça e Redação, pediu o parecer da Comissão de Obras dessa Casa e pediu o parecer da Meio Ambiente. Hipoteticamente, apenas em hipótese, ela, a consultoria jurídica da Casa, de maneira equivocada, imaginando que existem no município somente a comissão do plano diretor, portanto, comissão de obras, e conselho do meio ambiente, portanto, a nossa comissão de meio ambiente da Câmara. Mas tem conselho de saúde também. Mas tem também conselho de educação, tem conselho de habitação no município. Então, em tese, todas as comissões da Câmara deveriam dar o seu posicionamento, ou nenhuma. Né? Só a parte da Justiça e Redação, para começar por aí. Porque o projeto parece-me, e pela orientação do jurídico, que nós vamos atribuir a presente lei, emenda à lei orgânica, depois de aprovada, o Conselho de Meio Ambiente e a Comissão do Plano Diretor apenas para remeter relatórios quando instados. Não é verdade. Quando aprovarmos essa lei, todos os conselhos do município, todas as comissões municipais, quando provocados por alguma comissão da Câmara temática ou pelas próprias audiências públicas, terão que se manifestar. E aí a minha ressalva, não tenho aqui de cabeça a periodicidade com que todos os conselhos municipais se reúnem. Sei que a do plano diretor e a do meio ambiente é mensal, portanto, 15 dias prorrogáveis por mais 15 dias é razoável. Mas a de habitação me parece a cada 3 meses. A de educação não me lembro, a de saúde é mensal. A minha preocupação está em nós darmos o prazo para as entidades de acordo com a periodicidade com que elas se reúnem. Portanto, aquelas de 1 mês têm 15 dias mais 15 dias. Aquelas de 2 meses teriam que ter 30 dias mais 30 dias, porque é de hábito e de praxe se reunir num período maior. Por quê? Porque entende o prefeito que não precisa se reunir mais vezes, porque o Conselho Municipal é conselho do prefeito e não conselho da Câmara. Portanto, a periodicidade com que ele se reúne, obviamente, é aquilo que lhe cabe, aquilo que ele entende ser oportuno. Quando nós fixamos um projeto de lei dizendo que todos os conselhos e comissões municipais têm 15 dias para dar um parecer, prorrogáveis por mais 15 dias, eu acho que, às vezes, alguns desses conselhos não vão ter tempo hábil. Tudo bem. Eu só entendo que um projeto como esse, não sei por que entrar numa extraordinária, a gente podia ter colocado numa pauta normal, ouvido um pouco mais algumas direções de conselho, mas eu acho uma ideia importante. Importante que se faça, porque, de fato, a Câmara, quando acompanhada por toda a sociedade, acompanhada pela imprensa, fazendo suas audiências públicas, que é uma situação especial,
em que nós temos que rapidamente colher opiniões de vários setores da sociedade, também os conselhos e comissões têm que dar uma celeridade e apresentar os seus pareceres. Então, até aí, eu acho louvável e favorável ao projeto. Eu só estou levantando essa questão porque, às vezes, tem algumas comissões e conselhos no município que podem se sentir muito atropeladas, apertadas, em virtude das suas reuniões serem a cada 2 ou 3 meses. E aí a gente corre o risco de pedir um relatório e não ter o relatório por conta do hábito de reunião desses conselhos. Mas, vereador Júlio, quer uma parte, claro? Eu concordo em parte com a fala do vereador Durval, mas com um pequeno adendo. Eu acho que, obviamente, se a gente for ter que respeitar o tempo do conselho para cada conselho, talvez a gente tivesse que fazer uma lei diferenciando cada um deles, né? Por isso que concordo com o porque eu não entendi por que a Comissão de Obras e a Comissão de Meio Ambiente apenas que tiveram que dar o seu parecer. Tinham a mesma linha de raciocínio de Vossa Senhoria. Entendo que mesmo o conselho que se reúne a cada 2 meses, a partir do momento da provocação, existe a possibilidade da convocação extraordinária, né? Existe a possibilidade da comunicação para que cada um tenha contato com aquilo que se precisa da manifestação. O que não dá, né? Eu acho que nós temos que ter um limite, realmente, ter um prazo para que eles se manifestem. Mas acho que no sentido de que as outras comissões, né? No meu entendimento, apenas a Comissão de Justiça e Redação deveria ter se manifestado na questão da legalidade. E a questão das outras comissões, se formos ver, cada comissão que tiver um conselho pertinente deveria também ter se manifestado, no meu entendimento. Acho que houve uma falha do nosso jurídico aqui. Tá ok, senhor vereador. Senhor presidente, como disse, só quis fazer esse apontamento, mas entendo ser um projeto importante, porque nesta casa, quando precisamos dos pareceres de comissões ou conselhos, até para ajudar no processo legislativo, é importante. Sem contar que esta lei ela acaba sedimentando uma prática que começou a ser recorrente. Por várias situações, e a gente precisa utilizar isso como hábito, nós vamos firmar convênio com a Fundação Jaime Rodrigues. No que depender de mim, não do jeito que está lá, porque está irregular. Eu não quero que a Câmara aqui venha responder na Justiça novamente. Não está nem em pauta. Mas eu entendo que nós temos que chamar para aquele projeto também, aproveitando esta lei, o parecer do Conselho Municipal de Saúde, para saber como é que ele se pronuncia a respeito de um convênio que não tem nem licitação. Só para a gente começar a adotar como prática, e já que tem um prazo, terá um prazo, 15 dias prorrogável por mais 15 dias, já faz 2, 3 anos que não está firmado o convênio, é a faculdade que toca, não é? Eu não sei porque o convênio agora sem licitação com uma fundação privada, né? Vai administrar funcionários que não é dela. O mesmo rolo do São Vicente, mas infelizmente esse não vai passar. Né? Então são essas minhas palavras, senhor presidente e senhores vereadores. Ainda em discussão, em primeiro turno, a proposta de emenda à Lei Orgânica de Jundiaí, 98/2010, de autoria da mesa. Em discussão, vereadora Marilena Negro. Senhor presidente, senhores vereadores, para mim foi surpresa esta iniciativa, da qual poderíamos ter feito algum processo de discussão interna, porque, de fato, é uma matéria interessante de nós, para nós estabelecermos, inclusive, quais órgãos são importantes ouvir em algumas matérias, como lembrou aqui o vereador Durval Orlato, de outros setores. Nós temos conselhos deliberativos que mexem com importâncias, valores, recursos, verbas, como da saúde, assistência social e tantos outros que também têm importância relevante
no acompanhamento das políticas públicas, como o do meio ambiente, o Conselho do Patrimônio Histórico e Cultural. No meu ver, até conversei reservadamente com o presidente, vereador Tico, que eu não colocaria nas disposições transitórias esse artigo. Eu acho que a gente tem um capítulo aqui, um título da lei orgânica, que fala do poder municipal, e que são desdobramentos do artigo 8º, e eles classificaram como 8º A, B, C e D, onde o poder municipal pertence ao povo que o exerce através de representantes eleitos para o legislativo e executivo ou diretamente, segundo o estabelecido nesta lei orgânica. 8º B. O Poder Executivo criará por lei conselhos compostos de representantes eleitos ou designados a fim de assegurar a adequada participação de todos os cidadãos em suas decisões. O C. A lei disporá sobre fiscalização popular dos atos e decisões do Poder Municipal e das obras e serviços públicos. E o D. Qualquer munícipe, partido político, associação ou entidade é parte legítima para denunciar irregularidades à Câmara Municipal ou Tribunal de Contas, bem como aos órgãos do Poder Executivo. Bem, nós temos o título 1A, que fala do Poder Municipal e que poderia ter sido aproveitado do que simplesmente colocar nas disposições transitórias, né, da lei orgânica, e que desdobra aí num artigo nas disposições gerais, que é o final, é o título 8º da lei orgânica. Feita essa consideração, que eu acho que a pressa acaba sendo inimiga da perfeição, eu teria muito mais tranquilidade se tivesse a possibilidade de retirar esse projeto e a gente amadurecer até os aspectos aí do tempo que está sendo dado, porque realmente quem acompanha os trabalhos dos conselhos, a pauta desses conselhos, quem determina não são eles próprios, é o próprio executivo. Em alguns momentos, esse prazo, se cobrado, se for numa situação inversa, pode até ser ruim em alguns aspectos para o executivo. Mas, de toda forma, eu acho que é importante a discussão. Não tenho restrição à necessidade aí de colocar prazos para trabalhar. Eu acho que importa, sim, para a Câmara, mas também importa para a Câmara conhecer desses pareceres. Não simplesmente exigir que se cumpra e depois a gente receber o projeto com uma lacuna, sem saber se foi apreciado ou não por esses órgãos. Então, eu não tenho claro qual vai ser o alcance e aplicabilidade dessa lei. Acredito que vai ter que ter mais regulamentação a partir dessa alteração, que aprovarei sem problemas, mas esperando que haja regulamentação, porque cada órgão deverá fazer sua adequação regimental e legal, inclusive, na composição, porque suas atribuições não incluíam esses prazos. Então, não é uma coisa de aplicação automática, como se aparenta, na minha opinião, aqui, não é pegar e agora já está valendo. Vai ter que fazer a revisão de toda a legislação dos órgãos existentes na Prefeitura para incorporar esta determinação da lei agora. Obrigada, senhor presidente e senhores vereadores. Ainda em discussão, em primeiro turno, da proposta de emenda à Lei Orgânica de Jundiaí, número 98/2010, de autoria da mesa. Em discussão, em votação. Com 15 votos favoráveis, um vereador ausente, declaro aprovado, em primeiro turno, a proposta de emenda à Lei Orgânica de Jundiaí, número 98/2010, de autoria da mesa, que fixa prazo para a manifestação das comissões e conselhos.
Em discussão agora o projeto de decreto legislativo 1359/2010, de autoria da mesa, que referenda a nomeação do Dr. José Aparecido Marcucci para o cargo de diretor-presidente do Instituto de Previdência do município de Jundiaí, IPREJUM. Em discussão, em votação. Com 12 votos favoráveis, duas abstenções, e um vereador ausente, essa presença que não vota, declaro aprovado o projeto de decreto legislativo 1359, de autoria da mesa, referendando a nomeação do Dr. José Aparecido Marcucci para o cargo de diretor-presidente do IPREJUM. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador. Apenas para registrar aqui que é um fato inédito. É um projeto da mesa e a maioria da mesa se abstém. Não seria para a gente rejeitar esse projeto, não, juridicamente? Porque um projeto apresentado pela mesa vai com a assinatura dos três. Aí os três se abstêm de votar. Eu preciso entender por que propuseram, então. Provavelmente são questões que foram íntimas, não se manifestaram e foi devidamente aprovado, razão pela qual considero aprovado. Em discussão, próximo item, o projeto de decreto legislativo 1362/2010, de autoria da mesa, que referenda a nomeação do senhor Ademir Pedro Vitor para o cargo de superintendente da FUMAS, Fundação Municipal de Ação Social. Para tal, vamos ouvir a Comissão de Justiça e Redação. Eu, estando na presidência da mesa, indico para o vereador Fernando Manuel Barro. Senhor presidente, senhores vereadores, trata-se de um projeto de decreto legislativo, o de número 1362, que referenda a nomeação do senhor Ademir Pedro Vitor para o cargo de superintendente da Fundação Municipal de Ação Social, a FUMAS. Do ponto de vista jurídico, senhor presidente, trata-se de uma formalidade, até porque enquadra-se, né, a função agora do engenheiro Ademir Pedro Vitor num cargo de confiança, aquele nomeado exclusivamente por critérios do senhor prefeito municipal, da municipalidade. O engenheiro Ademir Pedro Vitor é homem de confiança da administração municipal já há várias legislaturas. Do ponto de vista jurídico, não há o que se opor, até porque trata-se apenas e tão somente de um referendo desta Câmara Municipal com relação à indicação feita pelo senhor prefeito, de tal sorte que eu sou pela aprovação. E solicito de Vossa Excelência que consulte os demais membros da Comissão de Justiça e Redação com relação ao projeto de decreto legislativo. Com aprovação pelo senhor presidente Adoc, consulto os demais membros. Vereadora Ana Tonelli. Acompanho o parecer. Vereador Doca. Acompanho o parecer. Vereador Val. Me substituindo, vereador Leandro. Com aprovação pela CJR, vamos passar à discussão do presente projeto de decreto legislativo 1362/2010. Em discussão? Em votação?
Com 15 votos favoráveis, essa presidência que não vota, declaro aprovado o projeto de decreto legislativo 1362/2010, de autoria da mesa, que referenda a nomeação do senhor Ademir Pedro Vitor para o cargo de superintendente da Fundação Municipal de Ação Social, a FUMAS. Próximo item, o projeto de lei 10.671/2010, de autoria do vereador e presidente dessa Câmara, José Galvão Braga Campos, que declara de utilidade pública a Fundação Dr. Jaime Rodrigues, FJR. Para tal, vamos ouvir a Comissão de Justiça e Redação, nomeando como presidente ad hoc, uma vez que ocupa a presidência dessa mesa, a vereadora Ana Tonelli. Avoca ou indica? Senhor presidente, senhores vereadores, amiga vereadora, esse projeto, cuja ementa já foi lida pelo senhor presidente da Casa, ela declara de utilidade pública a Fundação Dr. Jaime Rodrigues e é de autoria do vereador e presidente titular da Câmara, o vereador Tico. Relatando pela Comissão de Justiça e Redação, sem entrar no mérito dela, temos aqui o parecer da nossa consultoria. O projeto é legal, é constitucional e é de alçada, sim, desta Câmara. Ela encontra a justificativa folhas 4, está instruída com todos os documentos necessários. Em razão disso, então, somos de parecer favorável e peço a Vossa Excelência, senhor presidente, que consulte os demais membros desta comissão. Com o parecer favorável da vereadora Ana Tonelli, ad hoc da presidência da Comissão de Justiça e Redação, passo a consultar os demais vereadores. Vereador Doca. Vereador Val. Vereador Bardi. Acompanho o parecer. Na minha ausência, o vereador Pastor Roberto Conde. Na minha ausência da votação, querido. Existe a ausência física e a ausência de votação. Obrigado. Eu sou o clone manso. O quarto item da pauta. Em discussão, projeto de lei 10.671/2010, autoria do vereador José Galvão Braga Campos. Em discussão, em votação. Eu não voto essa porra, hoje eu tô um lixo, cara. Com 13 votos favoráveis, 2 vereadores ausentes, essa presença que não vota, declaro aprovado o projeto de lei número 10.671/2010, de autoria do vereador José Galvão Braga Campos, que declara de utilidade pública a Fundação Dr. Jaime Rodrigues, FJR. Solicito aos senhores vereadores que registrem sua presença para o encerramento desta sessão extraordinária. Com 14 vereadores presentes, 2 vereadores ausentes e sob a proteção de Deus, está encerrada a presente sessão.